De volta com o nosso programa, nesta quinta-feira, estamos falando sobre legislação eleitoral, sobre reforma eleitoral também, aqui com o Luiz Sérgio Monte, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, aqui em Mossoró, lá do Tribunal Regional Eleitoral. Participe com a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre o processo eleitoral do próximo ano? A gente conversa aqui com o Luiz Sérgio, então você pode mandar a sua mensagem. Vamos falar sobre urna eletrônica, tenha calma. A gente vai falar sobre este polêmico assunto também no programa de hoje. Ainda no programa de hoje, também no próximo bloco, a gente vai comentar com você aqui sobre a convocação de Kelps Lima, o deputado estadual Kelps, que é presidente da CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte, lá na Assembleia Legislativa, a convocação dele para a CPI lá do Senado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Carol, a gente dá sequência trazendo mais informação da Câmara Municipal de Mossoró, mas sobre a sessão de ontem. A Casa aprovou 2 vetos parciais do Executivo a projetos de vereadores. Além destes, outros 2 desceram às comissões e devem ser avaliados em breve. Os vetos suprimem parte dos textos das propostas dos vereadores. Em uma das propostas, a instituição do Dia em Memória aos profissionais de saúde vítimas de Covid no município de Mossoró. Nós protocolamos um projeto de lei muito importante que tem por finalidade homenagear os profissionais da saúde que morreram em decorrência do Covid. Vai ser vetado apenas um artigo, né, do projeto, e o projeto ele vai ser passado aqui, vai ser votado e vamos, se Deus quiser, aprovar esse projeto. Os vetos partem de uma jurisprudência do STF de uma lei complementar de 1998 que estabelece normas para a elaboração e a consolidação de leis. Mas, segundo os vereadores, os vetos parciais mantêm a ideia original dos projetos. Um outro projeto vetado institui o Dia do Produtor de Melão no município. 2 vetos, inclusive de colegas, tanto de Marcruto como o do vereador Lucas das Malhas, artigos. O projeto ele já foi sancionado, agora o que foi vetado é o artigo que pede que o prefeito revogue as disposições ao contrário. Só que ele não citou na lei, na estrutura da lei, quais são essas disposições ao contrário. Então, devido a essa falha por parte da construção da lei, esses artigos serão vetados, todos no mesmo teor. Outros 2 vetos já foram enviados à Câmara. Os projetos em questão são a instituição da Câmara Cultural e da procissão de Santa Luzia como patrimônios culturais em Mossoró. A justificativa é a mesma. É apenas um erro material, porque houve algumas mudanças legislativas e tem um artigo que diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E essa parte, revogadas as disposições em contrário, se fosse permanecer, eu teria que dizer quais são as leis em contrário e especificar uma por uma. Então, a parte vetada é apenas essa. Então, foi apenas um erro material, mas os 2 projetos de lei de minha autoria não vão ter nenhum prejuízo com esse veto. Todas as leis desta legislatura que tragam esse texto, elas vão sofrer esses vetos parciais, viu? Há possibilidade dos projetos sofrerem esses vetos parciais. A gente vai trazendo aqui para você. Vamos voltar a falar sobre as regras eleitorais aqui com o Luiz Sérgio Monte. Luiz, sobre a reforma, qual a mudança que você considera principal? Olha, na verdade foram aprovadas pontuais modificações, né? O principal intento, que era a volta das coligações nas eleições proporcionais, não foi aprovado. Chegou a ser aprovado pela Câmara e o Senado vetou. Então, assim, era a principal modificação. A modificação mais sensível seria essa, mas não foi aprovada. Então, nós tivemos aí, por exemplo, a criação, isso já foi aprovado na emenda, a criação de um novo mecanismo, uma novidade, de que na eleição municipal, os eleitores, ao serem chamados para o voto, poderão vir a ser chamados também, na mesma ocasião, para decidir sobre assuntos de interesse local, chamados pela Câmara Municipal do município, a fim de dar aí sua contribuição para aquele assunto, chamado plebiscito municipal. Isso foi previsto na reforma que foi aprovada,
se a Câmara Municipal entender que alguns temas devem ser colocados para a deliberação dos munícipes, ele pode fazer isso desde que comunique a Justiça Eleitoral 90 dias antes da eleição e aquela pergunta irá para a urna eletrônica junto com o voto para prefeito e vereador. Outra novidade é a alteração das datas de posse dos eleitos. Não se mexeu na data de posse dos prefeitos, mas se mexeu na data de posse dos governadores e do presidente da República. Tradicionalmente, já há alguns anos, eles tomam posse no dia 1º de janeiro. A nova legislação agora vem dizer, a nova emenda constitucional vem dizer que o presidente da República tomará posse no dia 5 de janeiro e os governadores no dia 6. Contanto, a gente faz aqui a ressalva de que essa alteração não vale para a eleição do próximo ano. Por que não vale? Porque os eleitores que votaram lá em 2018, eles outorgaram os mandatos eleitorais para os atuais ocupantes até o dia 31 de dezembro. Alterar isso seria mexer nas regras do jogo. Você daria 5 dias a mais às pessoas que foram eleitas para 4 anos. Então, os eleitores que serão chamados próximo ano às urnas, em 2 de outubro de 2022, já irão votar sabendo que aquele eleito terá um mandato de 4 anos e 5 dias, 4 anos até 5 de janeiro do quadriênio seguinte, E dos governadores, 4 anos e mais até o 6º dia do quadriênio seguinte. Então, isso foi aprovado e também vai valer, e só irá valer na próxima eleição, na de 26, para a partir dos mandatos de janeiro de 27, Uma outra mudança é a constitucionalização do tema relativo à fidelidade partidária, que é aquele assunto do candidato eleito no sistema proporcional por um partido, se deixar o partido, perde o mandato. Esse tema inicialmente foi tratado em nível de resolução, em nível infralegal. Com o tempo, a legislação passou a tratar desse tema e agora a Constituição vem também a tratar desse tema. E aí foi aprovado um dispositivo novo que diz que se o partido concordar com aquela saída, o parlamentar que foi eleito por ela não vai mais perder o mandato. Isso é uma novidade, Nós tínhamos na legislação algumas causas que permitiam que ele permanecesse, mas não havia essa previsão. E agora, se o próprio partido concordar com a saída daquele vereador, daquele deputado estadual, daquele deputado federal, esse vereador, deputado, pode deixar o partido por outra sigla e não perderá o seu mandato, desde que a legenda concorde. E uma outra aprovação, uma outra mudança foi uma questão aí para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha, que é a questão dos votos dados a grupos minoritários. E aí foram escolhidos os grupos das mulheres e dos candidatos negros, Para fins de distribuição desses recursos, os votos que forem dados às mulheres e aos negros contarão em dobro. Contarão em dobro para essa finalidade específica do rateio dos recursos dos fundos de financiamento de campanha e do fundo partidário. Jamais é contar em dobro para fins de voto, não é isso. Será contado em dobro para fins de distribuição de recursos para o ano seguinte. Luiz, com relação quando você explica aí sobre as coligações, sobre ali a escolha de deputados, vereadores, enfim, não vai mais poder as coligações assim como já estava. Explica pra gente como é que acontece hoje, já que a coligação não voltou ali através desta reforma. E de que maneira, também só complementando, essa manutenção, a vedação das coligações altera o sistema proporcional? Olha, em 2019 foi feita essa alteração, acabando com as coligações no sistema proporcional. Era uma coisa nova na eleição de 2020, foi aplicada agora, pela primeira vez na eleição municipal de 2020, e ainda não foi aplicada numa eleição geral de deputados, Não foi ainda aplicada e já se queria alterar. Ou seja, ela não foi aplicada nenhuma vez sequer na eleição para deputados. Ela foi aplicada, nem testada, Não foi nem testada, ela foi testada na eleição de vereador. Os vereadores eleitos, ano passado, eles já foram sob essa sistemática. Então, antes mesmo de ser aplicada na eleição geral, essa de deputados, já se queria acabar com essa regra, de modo que elas voltassem. Mas o Senado vetou essa possibilidade, de modo que essa alteração feita em 2019, ela irá valer sim para 2022. Ou seja,
os partidos terão que lançar os seus próprios candidatos para os cargos de deputado estadual e deputado federal. Certo? Eles não podem mais, de última hora, formarem coligações. Muitas vezes há muita crítica, porque muitos partidos, entre aspas, se vendiam para outros, né? De modo que havia aquela chamada legenda de aluguel. Então, assim, a reforma de 2019, ela veio exatamente para acabar com essa prática, né? De modo que o partido tinha que trabalhar os seus próprios candidatos, né? Fortalecer a sua nominata interna e lançá-los de maneira exclusiva. Não pode se coligar para lançar nomes de outra sigla. Claro que as coligações ainda existem nas eleições majoritárias, de presidente da República, de governador, de Senado, eles ainda existem. Mas na eleição do sistema proporcional, que é vereador, deputado estadual e deputado federal, não haverá mais essa possibilidade de coligação. Ou seja, o partido ele tem que fazer o seu investimento na sua nominata própria, lançar os seus próprios candidatos e não haverá aquela correria de última hora tentando se agregar com outros para fortalecer, para trazer candidatos que façam esteira para ele. Então, todos aqueles conchavos de véspera de filiação, de coligação, aquilo ali acaba e o partido fica com essa obrigação de fortalecer o seu próprio quadro, formar uma nominata forte, preparar os seus filiados para a disputa eleitoral. Luiz, em relação a essa questão dos votos, do peso 2 para os votos das mulheres e dos negros, qual é a diferença entre o que existe hoje já com o sistema de cotas em relação ao incentivo dessas candidaturas? Olha, na verdade, foi mais um incentivo que a legislação deu para que os partidos eles investissem nas candidaturas femininas. A gente sabe da dificuldade que é ainda hoje dos partidos investirem, acreditarem no potencial das candidaturas femininas competitivas. A gente que trabalha nessa área, a gente convive com isso. E a legislação vem trazendo esses incentivos, né? Já trouxe alguns anos atrás, quando previu a necessidade de 30% das vagas de candidaturas serem do sexo feminino, né? E agora tem esse dispositivo, né, que vem a dizer que os votos que forem conferidos às mulheres, isso reverterá em ganho financeiro para o partido, ou seja, mais um incentivo. O partido que já é obrigado por lei a lançar 30% de candidaturas femininas nas suas nominatas na eleição proporcional, ele agora tem mais esse incentivo financeiro para atrair candidaturas femininas, candidaturas negras, né, também, para que possa oferir mais recursos para os anos seguintes, né? Então é mais um incentivo, porque a gente sabe da dificuldade que muitas vezes o partido busca essas candidaturas em cima da hora de formar as nominatas. A gente que trabalha com isso, a gente sabe como assim, às vezes o partido tem muita dificuldade, e quando consegue algumas mulheres, aí depois vem a oposição dizer que são mulheres meramente laranjas, que foram chamadas para compor a nominata, e aí se entra com ação judicial para o reconhecimento dessas laranjas, que se forem reconhecidas, caça a chapa toda. Inclusive aqui em Mossoró nós tivemos várias acusações de supostas candidaturas laranjas, que ainda estão em análise, não tem nem sentença ainda, né? Os processos são muito complexos, estão em andamento desde dezembro, né? A eleição foi em novembro, os processos já eram entrados em dezembro, e estão chegando agora à fase final, né? Acredito que daqui para o fim do ano seja sentenciada em primeira instância essa questão das candidaturas laranjas aqui na eleição municipal do ano passado. Mas essa questão que envolve aí a contagem dobrada para este fim, né, que é os recursos, né, principalmente, a justiça vai ficar atenta, obviamente, a estas candidaturas fictícias. Claro que sim, mas eu de antemão, Vunuve, eu posso adiantar para você que é dificílimo na prática você comprovar aquele uso fictício de uma candidatura feminina. É muito difícil, porque às vezes vem com toda a aparência de legalidade, né? Você tem campanha eleitoral na rua, você tem campanha eleitoral nas redes sociais, você tem contas abertas para recebimento de recurso. Então, assim, é uma investigação minuciosa, que você olha uma série de detalhes, olha a relação de parentesco. Então, assim, a investigação não é fácil, não é simples. É uma tese que já é reconhecida pelo TSE, de que, se for realmente comprovado o uso de candidatura laranja, a chapa cai por completo. Então, todo mundo, né, cassado, não eleitos e eleitos, né? Então, assim, mas na prática eu posso lhe garantir que é muito difícil comprovar. Isso no direito se costuma chamar de uma prova tormentosa, porque é uma prova muito difícil de ser formada. Claro que se tenta, né? O que o TSE
construiu como tese foi de que, uma vez comprovado por uma série de indícios de que aquelas mulheres foram usadas só para compor ali os 30% obrigatórios, deve sim ser cassada a chapa completa. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa aqui no Cenário Político.